Continuando aqui, o mestre. O mestre é aquele que ensina através de processos, é aquele que traduz tudo através da pedagogia, em rotina de vida e ensino. O mestre é aquele que pega a ideia fora da casinha, fora da caixinha do profeta, ele coloca na mesa e ele vai transformar aquilo em um método, num passo a passo. O mestre é aquele que vai projetar aquela ideia para os próximos 10 anos e ele vai poder identificar até a cada fase que vai dar errado e ele vai encontrar uma saída para que aquilo possa se fazer para que dê certo. Então, ele tem essa habilidade. O mestre, ele caminha num ritmo muitas vezes mais lento do que os demais perfis, né? Por quê? Porque ele quer se certificar que tudo está corretamente, perfeitamente. Para quê? Para que não ocorra nenhum erro. Ele revisa várias vezes um projeto. Muitas vezes ele é considerado como pessimista, como aquele que joga um balde de água fria que não vai dar certo. Porque ele é muito criativo. E dentro dessa criatividade dele, né, diferente do profeta que ele tem ideias inovadoras, o mestre é como se ele acumulasse muito conhecimento, né? Então é alguém que ele tem uma capacidade interna, ainda que ele não leia, né, ainda que ele não estude, não teve esse estímulo, né, para estudar, estudar, estudar. Então não é sobre isso, é sobre aprender e acumular esse conhecimento. Então, pelo fato dele fazer isso, ele vai criar muito a partir de um quebra-cabeça. Então, ele vai trazer informações em vários momentos que ele guardou essas informações e vai trazer à tona para poder ensinar, para poder explicar, para poder fazer um processo, né? Essa foi minha surpresa. Peraí, que aí eu fui para cima aqui do chat. Né? Por que que Vamos todo esse apreço a esses detalhes, a essa perfeição até muitas vezes? Porque uma Uhum. das dores do mestre é a decepção, é a humilhação, né? Ele receber a crítica, esse medo de errar. Então, para que isso não aconteça e não acione essa dor dele, ele não se sinta humilhado, não se sinta que decepcionou o outro, não se sinta criticado, ele vai se apegar a cada detalhe para que tudo saia da melhor maneira possível ou até mesmo de forma perfeita para que ele não corra esse risco. Então, por isso que ele vai um pouco mais lento do que os demais, para que ele se certifique que tudo está perfeito. E é interessante, assim, porque o apóstolo, a gente vai ver agora, ele também tem esse perfil de ensinar, né? Mas é diferente do mestre. O mestre, ele ensina sem a preocupação de levar a pessoa no resultado. O mestre, ele ensina porque aquilo está dentro dele, ele quer que as pessoas saibam sobre isso e ele gosta de falar sobre isso e daquilo que ele tem a segurança e do assunto que ele domina, tá? Mas ele não necessariamente que ele quer colocar a pessoa em movimento. Ele simplesmente transmite as informações, entendendo que cada um precisa de um fundamento, né? De que as pessoas precisam daquela informação de alguma maneira e ele se sente útil. Então, uma das questões do mestre é ele se sentir útil, né? De transmitir algo para o outro, de servir o outro. Então, é uma pessoa muito dedicada. E a questão do mestre também é que muitas vezes ele carrega a dor do outro, né? Ele vai pegando funções para ele e ele não consegue trazer um limite para outra pessoa. Ele não consegue, a outra pessoa, muitas vezes, na relação com o mestre, com alguém com perfil ministerial, né, de mestre mais aguçado, essa pessoa ela não consegue identificar esse limite desse mestre. Então, ele vai depositando no mestre, e o mestre vai pegando aquelas funções, né? E aí ele sempre está acumulado, como se ele tivesse muitas bagagens em cima dele, né? Muitas vezes, até mesmo, agora eu vou falar algo aqui que depois na mentoria vocês vão entender melhor. Muitas vezes esse corpo desse mestre, ele inclusive adquire um tamanho mais robusto, mais quadrado, maior. Por quê? Mais Esse firme. mais firme, porque esse corpo ele precisa suportar do acúmulo de coisas que normalmente ele entende que ele precisa carregar, né? E aí a gente vai precisar alinhar isso, porque muitas lutas que ele pega para ele é justamente porque ele não conseguiu transmitir esse limite, tá? Então a gente vai aprender também sobre isso. Entendo, né? Acrescentando Bem aqui, assim, né, Luciano?
podendo acontecer em alguns momentos, aquelas explosões. Do nada, depois de muito tempo, a pessoa explode e causando até, às vezes, dependendo do ambiente, isso acontece, causando espanto com algumas pessoas. Né? Você era uma pessoa tão calma, nossa, você sempre me ouviu, você sempre ouve todo mundo, e agora de repente você está assim, né? Por quê? É o acúmulo, acumulou por meses ou por anos, enfim. E aí uma É hora. aquele que a hora que ele explode, que ele despeja para fora, ele vai falar, porque lá em 1900 E 88, dia 3 de aconteceu outubro, às isso. 10 horas da manhã. Uma pessoa que lembra sempre das datas, dos acontecimentos, ele vem trazendo desde lá de trás, né? Porque ele acumulou tudo isso e chegou um momento que tem que sair, né? E sair de uma maneira, na hora errada, do Lembro tudo. jeito que ele lembra tudo, é isso mesmo. E sai, né, de uma maneira que nem ele gostaria. Aí ele se sente culpado por ter falado, por ter se exposto, e aí vira um rolo compressor, né? Que aí vira uma bola de neve. Que aí ele se sente culpado, aí ele vai ter a tendência de pegar mais para ele ainda, porque ele quer se redimir, e aí ele acumula de novo, aí ele não coloca para fora, e aí depois acumula e explode, aí se sente culpado de novo, aí vira a roda gira. E aí, assim, se passaram com 50 anos, 40 anos, 35 anos. E muitas vezes sem se entender o porquê, né? E a gente está aqui para ajudar. Então, os mestres, aí quem tem o perfil ministerial, a se entender e saber como você pode deixar sua vida mais leve, tá? Mas o primeiro passo é eu te convencer que a vida pode ser mais leve, porque às vezes você não acredita. Pode. Você pode ter esse perfil, continuar com ele, mas, ao mesmo tempo, ter essa vida mais leve que a Fer acabou de dizer.